Os prefeitos estão em uma nova mobilização. Dessa vez, o alvo é a preservação dos recursos do Fundeb. Os gestores temem redução no volume de verbas e, para evitar o baque, bateram, como conta o repórter Carlos Alberto, a porta do Ministério da Educação. Os prefeitos dos municípios do Ceará se integram à mobilização nacional para pressionar o governo federal a não reduzir repasses para o ensino básico e fundamental. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, que congrega por meio da prece os 184 municípios do Ceará, cobra ao governo federal para adotar em 2020 medidas excepcionais em relação ao ajuste a débito nas contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Educação, MEC, e as lideranças municipalistas aguardam para os próximos dias uma resposta sobre esse apelo, que tem por objetivo manter as atividades e a qualidade do ensino público municipal. Preocupada com o impacto financeiro negativo nas contas municipais decorrente do possível ajuste, a CNM pede uma ação emergencial diante do cenário de enfrentamento à Covid-19 para contornar a situação. Publicado anualmente no mês de abril, o ajuste previsto na Lei nº 11.494/2007 consiste na diferença entre os valores da receita estimada do fundo e da receita consolidada do ano anterior. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Nilson Diniz, afirma que a mobilização pode salvar o Fundeb de uma queda brusca de recursos. Com informações do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, se o grito não for dado antes, os gestores municipais ficam chupando o dedo. Com a queda da arrecadação ou na arrecadação, em função da pandemia do coronavírus, a área do ensino é duramente atingida. Daí o movimento dos prefeitos para se mobilizarem mais uma vez por meio da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, para cobrar ao governo federal atenção com o ensino fundamental, com o ensino básico, Beto. Os prefeitos têm todos os motivos, Zenô, de estar preocupados, com os impactos do novo coronavírus e principalmente com a situação da manutenção dos custos com a educação. Porque, na realidade, segue aí numa medida de urgência para as prefeituras que simplesmente não podem abrir mão de nenhum valor dessa verba, Zenô. O fato é o seguinte, tem tido queda nas receitas? Tem. O governo federal tem tido impacto negativo e isso tem reflexo sobre os repasses que a União faz aos municípios e também aos estados. E aí, quando a gente fala em queda, não estou me referindo só ao Fundeb, não. A gente está falando aqui no repasse, por exemplo, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Estou me referindo ao FPE, do Fundo de Participação dos Estados. A Prece, que é a Associação dos Municípios aqui do Ceará, Zenô, calcula aí uma perda de arrecadação de cerca de 500 milhões, para essas 183 prefeituras do Ceará, excluindo apenas Fortaleza, que é a capital. É uma queda significativa. Especificamente com relação ao Fundeb, a preocupação é grande porque tem os custos para a manutenção das escolas, pagamento de salário de professores. E além disso, Luzenô, os prefeitos também têm uma preocupação a mais. É que o Fundeb, a lei do Fundeb, ela perde vigor no final deste ano. E isso tem que ser aprovado com pandemia, com sem pandemia. Tem que dar um jeito de prorrogar ou de aprovar, de fazer um novo projeto de lei para garantir a continuidade do Fundeb. Porque senão isso será um verdadeiro caos nas prefeituras e principalmente na educação. E quando eu falo na educação, Zenô, o reflexo maior é para os estados da região Nordeste e também da região Norte, que são os mais pobres e que necessitam mais do que os demais desse repasse do Fundeb. Então é de fato uma situação preocupante que os prefeitos estão alertando e já levando para Brasília com toda certeza.